E aí, galerinha do Vlog da Brasília, beleza? Como é que vocês estão? Olha eu aqui de novo. Quem viu o vídeo passado já tá ligado que eu falei que ia gravar aqui no mesmo lugar. Mas hoje, não vou falar de coisa ruim, né? Vamos falar de coisa boa, porque nem só de saudade, que não é ruim no meu caso, vive o ser humano, né? Eu vim falar aqui hoje sobre um pouco de carteira de habilitação, tá? Sobre carteira de habilitação aqui na Europa. Mas por que, Felipe, se Luxemburgo transfere carteira de habilitação do Brasil para Luxemburgo, né? Você tem essa opção de transferir. Sim, você tem essa opção de transferir. Para quem não sabe, você depois de 6 meses aqui em Luxemburgo, você tem o direito de pedir a transferência da sua habilitação. É entre 6 meses e 1 ano de residência, tá? Então, você que vem do Brasil para cá já faz, mesmo, minha carteira de habilitação ainda não venceu, vai vencer daqui a 6 meses. Mesmo assim, já faça a atualização dela, já faça a renovação, peça no Detran a renovação dela e venha com ela renovada para cá, tá? Carteira de carro e moto transfere automaticamente, tá? Com 6 meses você dá entrada na documentação, tá? Com 1 ano no máximo você tem a tua carteira aqui, luxemburguesa. Você não precisa fazer nada e não vai gastar de novo, tá? Mas por que você está falando isso, Felipe? Porque tem muita gente que vem para cá com a carteira vencida ou prestes a vencer e daí não consegue fazer isso daí. E se você não conseguir fazer isso daí dentro desse prazo, você vai ter que fazer tudo de novo, galera. Sim, e não pode ultrapassar 1 ano você morando aqui para poder fazer esse pedido, tá? Então você vai ter que fazer tudo de novo, carro, moto e as outras categorias que, independentemente se você estiver no Brasil ou não, você vai ter que fazer também, tá? Eles dizem que você vai fazer uma prova apenas para demonstrar os conhecimentos práticos, mas na realidade a gente sabe que não é bem assim, você vai ter que acabar fazendo tudo de novo, tá? Algumas pessoas aí parece que conseguiram fazer nesse método, mas outras não. Então, assim, ó, por dar uma informação correta, eu prefiro dizer assim, ó, você vai ter que fazer de novo, tá? Mas então, Felipe, por que você está falando de carteira de habilitação e tudo mais? Porque no Brasil eu andava de moto sem habilitação, tá? Quando cheguei aqui também, andei um tempo sem habilitação. Só que, por que eu fiz isso? No Brasil, quando eu tinha 18 anos de idade, eu fui tirar minha habilitação, o delegado foi um baita de um daquele tipo, que fez a habilitação de moto, tá? Que fez o meu exame. E eu acabei brigando com o cara, eu quase saí no tapa, eu quase saí preso aquele dia do Detran. E eu depois disso nunca mais procurei fazer minha habilitação de moto, tá? Sempre andei de moto sem carteira de habilitação. Ah, mas isso é errado, isso é tudo certinho, fala para fazer certinho, é errado. Sim, eu sei que é errado, eu sei que eu fiz errado, mas é assim a vida e eu corria o risco. O risco era eu que corria, não era mais ninguém. E aqui eu resolvi começar a fazer certo, né? Então eu procurei uma autoescola, né? Depois de um tempo, fiz uma categoria que se chama B100 para poder andar com moto até 125 cilindradas. Depois eu fiz a categoria para A2, que é a que eu terminei o ano passado. E quando você faz a categoria para carro ou moto, aqui você também é obrigado a fazer um curso dentro do centro de condutores aqui do país, tá? Aonde eles vão te colocar nos limites para você ver quais são os problemas que você pode encontrar no seu dia a dia dirigindo, entendeu? Então, por exemplo, quem está fazendo de carro vai entrar em pista molhada, eles fazem simulação, é dentro de um autódromo, com pista controlada, com ambulância, com tudo que vocês podem imaginar. Eles têm instrutor para tudo, tem área de escape, tem tudo, tá? Parece coisa de cinema, mas é muito sério. E assim, eles simulam chuva para o carro derrapar, você derrapa com o carro, dá 360 lá, algumas pessoas deram. É bem interessante o negócio, sabe? Então te coloca no limite mesmo. Então, por exemplo, uma curva que você faria 40 por hora, eles falam assim, não, faz a 45 para você ver qual que vai ser a diferença. Depois faz a 50. Então você acaba saindo da pista, coisas assim. É bem interessante. Eu acho que assim, até deveria ser implementado algo do tipo no Brasil, tá? Porque eu acho que evitaria muitos acidentes que a gente tem hoje. É bem interessante mesmo esse centro, essa formação, tá, de condutores. E eu ontem estive lá para fazer a minha formação de moto, tá? Foi um dia inteiro,
tá? Inclusive o almoço está incluído já no preço que tu paga. Tu é obrigado a fazer, porque senão você não conclui o teu período de estágio, você vai ser obrigado a fazer tudo de novo, o teu exame de moto, e tirar de novo a carteira de habilitação e passar de novo em prova. E ali você não tem uma prova, é só realmente um curso que você tem que fazer. E foi muito legal, galera, mas muito legal, porque assim, como eu sempre andei de moto, eu tinha algumas dúvidas um pouco mais avançadas do que a maioria que estava no curso. Então eu consegui tirar essas dúvidas. Por exemplo, quem anda de moto com uma moto mais simples, que não tem o farol da moto que vira, né? Porque eu vou falar assim, que vira, porque tem faróis de moto que viram de acordo com o ângulo da curva que você faz. Então ele ilumina à noite para fazer a curva de uma maneira bem feita. E quando você anda de moto e fazer uma curva, você tem que olhar para o ponto mais longe, porque o teu olhar é que faz a curva acontecer. E aqui no norte a gente tem muitas curvas, como vocês já viram. E durante o dia é fácil, você mede a linha, 3 faixinhas ali, 4 faixinhas, e vai fazendo a curva e vai olhando. Só que à noite essas faixinhas meio que somem. Como que você faz? Aí fui perguntar, consegui ter essa resposta, como que poderia ser feita a curva à noite. Você tem estatísticas da maioria dos acidentes que acontecem no país, quais são os dias que acontecem dentro do veículo que você está utilizando. Eles te colocam à prova em relação a curvas que você tem que fazer e métodos com que você tem que fazer essas curvas, como a embreagem, como você deve utilizar, o capacete, como que você deve utilizar, as roupas que você deve utilizar, as diferenças de leis para utilização da moto em diferentes países aqui ao redor, porque Luxemburgo é muito pequeno, então constantemente você vai viajar para a Suíça, vai viajar para a Alemanha, vai viajar para França, para a Bélgica, e cada país tem uma regra, e a regra é diferente para cada país, principalmente em vestuário. Então, por exemplo, na França você é obrigado a usar o capacete e luva, tá? E as luvas têm que ser homologadas, o capacete tem que ser homologado. Em Luxemburgo você só é obrigado a usar o capacete. Já na Bélgica você é obrigado a usar toda a roupa, o traje completo, bota, luva, calça, jaqueta, todos homologados, tá? Então o brasileiro vai falar agora assim, ah, mas isso é caro, é frescura. Mas é obrigado, entendeu? Se a polícia te parar, ela vai te multar, pode recolher tua carteira de habilitação e chamar uma pessoa para conduzir o veículo que esteja da maneira correta, se você não estiver. Então, sim, é muito interessante você você ter essa experiência aqui, tá? No começo eu pensei assim, pô, vai arrancar meu couro, né? Esse dinheiro todo, porque você gasta um dinheiro, né? Se você pegar autoescola, gastei lá 2.000 e poucos euros de autoescola. Sim, porque eu reprovei na primeira prova. Apesar de andar, que eu reprovei também, mas não briguei com ninguém. Eu reprovei por cagada minha, por erros meus, que na hora mesmo eu vi, eu fiquei tenso, fiquei nervoso e errei, reprovei, paguei, fiz de novo, passei. E agora paguei de novo mais 260 euros. E para ter direito a conduzir qualquer tipo de moto que é a categoria A, né, eu vou ter que gastar aí mais uns 500, 600, 700 euros ano que vem com a autoescola. De novo, porque eu sou obrigado a fazer mais 4 aulas na autoescola. E mais médico, e mais aquela coisa toda, então você tem que pagar do bolso, então vai mais essa conta. Então vamos resumir aí que para você tirar uma carteira de habilitação de moto em Luxemburgo hoje, tu gaste no mínimo 2.500 a 3.000 euros, tá? Então, se você já tem carteira de moto e carro no Brasil, já venha com ela, faça como eu disse, bonitinho, porque senão você vai querer tirar uma carteira de moto aqui, você vai gastar uma grana. Ah, mas é muito caro. Infelizmente é assim, tá? E o operacional disso tudo acaba, na minha opinião, valendo a pena, tá? É caro, mas o que eu aprendi aqui eu não aprendi no Brasil. No Brasil, infelizmente, a gente só é colocado em cima do veículo, ó, você faz isso, isso e isso, você faz assim porque senão o cara te reprova, você faz assado porque o cara te reprova, e aqui é diferente. Aqui eles te ensinam a sobreviver, a fazer o certo, entendeu? Da maneira certa.
Você vai andar, por exemplo, só um exemplo, na autoescola a gente faz aula de rua, a gente tem a prova de rua e a prova de circuito, tá? Na prova de rua, a velocidade é 110, você tem que andar ali no mínimo a 110 ou a 90, tá? Porque existe a velocidade mínima e a máxima. Então, você tem que fazer as coisas de acordo com o jogo, de acordo com o dia a dia teu, como que você vai fazer no teu dia a dia. Não é botar você num circuito fechado e depois te largar no meio de um trânsito igual o São Paulo tem, fazendo corredor, onde todo dia morre uma pessoa. Então, na minha opinião, valeu muito a pena, tá? Muito, muito, muito a pena. Foi caro, foi muito caro, mas eu conheci boas pessoas. E uma dica, galera, se você tiver que fazer isso aqui, é difícil você fazer esse exame como albergue em português, tá? Normalmente você vai fazer em francês, inglês, alemão e luxemburguês. Eu fiz ontem em francês, aí algumas coisinhas assim que eu tive muita dúvida, que eu não conseguia me expressar no francês, porque é isso, galera, eu tô há 4 anos aqui e quando é coisa muito técnica, é difícil você se expressar ainda no francês. Eu puxei pro inglês e tirei a dúvida no inglês, tá? E o instrutor super de boa entendeu. E a hora que eu tava cansado, porque tem um momento que você cansa, né? Pô, foi o dia inteiro de curso, eu saí de casa às 7h30 da manhã, eu cheguei em casa às 5h30 da tarde. Eu ainda perguntei para alguns colegas que falavam português que estavam lá, mas que já moram aqui há 40, 45, 50 anos, se eles poderiam tirar minha dúvida, e eles simplesmente, na boa, entendiam português, perguntavam para mim, perguntaram para o instrutor também respondeu, eu entendi a resposta do instrutor tranquilamente, sem nenhum tipo de problema. Então sim, galera, mesmo você tendo o teu francês, o meu francês hoje, ele é B2.2, tá, galera? Então eu não sou C1 ainda, não sou completamente fluente, mas eu já falo tudo, tá? Tudo. É só quando é muito técnico, mesmo técnico, que é aquela coisa que você não consegue se expressar sem usar as palavras específicas, é que eu me bato. E junto com o cansaço, junto com a tensão, junto com vários fatores, isso contribui a você não conseguir se expressar adequadamente, né? E precisar de auxílio para poder responder isso para você. Mas é isso aí, galera. Meu nome é Felipe Francisco. Estou aqui mais um dia falando com vocês e espero que tenham curtido esse vídeo, beleza? Falou e até o próximo.